Glória a Deus, meus amados irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar falando aos irmãos nesta noite. Quero agradecer a cada um que está conosco em todos esses dias, tem acompanhado toda essa série de salmos, né? Tem sido maravilhoso para nós esse estudo e hoje não vai ser diferente. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 131. É um salmo pequeno, mas que nos traz grande conteúdo para o nosso estudo desta noite. Bem, gostaria de estar lendo antes de estar iniciando, e vamos ler de forma responsiva. Peço para o pastor Diocélio que me ajude nessa leitura. Amém? Vou ler o verso primeiro e assim a gente vai estar lendo. Diz assim o verso primeiro do Salmo 31. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta os braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, este salmo é um salmo de Davi, foi Davi que escreveu este salmo, né? Davi, que era um pastor de ovelha, né? Mas chamado por Deus, né? Escolhido por Deus, se tornara agora o maior rei de Israel, ungido pelo profeta Samuel. Foi Davi que derrotou Golias, foi Davi que juntou as riquezas que construíram o templo de Salomão. Foi Davi que escreveu metade dos salmos que nós temos aqui. Também foi Davi que foi um homem reconhecido segundo o coração de Deus. E também foi da linhagem de Davi que nasceu o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Davi, ele era um homem que ele tinha tudo. Se nós formos levar em consideração a natureza humana, quando Deus lhe dá alguma coisa, né, ou almeja alguma posição, né, a natureza humana sempre leva-nos a querer ser grandes demais, soberbos e orgulhosos. E talvez Davi aqui neste momento ele tinha tudo para ser um homem orgulhoso, para ser um homem altivo, que olhasse os outros de cima, mas não é isso que nós vemos, né? Davi, em muitos momentos, fora algumas exceções, que ele cedeu a alguns desejos egoístas que ele teve, né? Davi sempre ele se colocou diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão, se colocou de forma humilde diante de Deus. É interessante que esse salmo, ele nos traz assim elementos essenciais para que nós possamos viver uma vida que glorifica a Deus, né? Nós temos aqui, eu posso dividir aqui nesses 3 versículos, 3 coisas que eu encontro aqui. Primeiro, devemos viver diante de Deus humildes. Devemos viver diante de Deus, você pode colocar contente ou satisfeito. E também devemos viver diante de Deus confiantes. Sempre que nós lemos alguns salmos, nós procuramos entender em que ocasião foi escrito esse salmo, né? E este Salmo 131, ele é um salmo que muitos não está claro o motivo pelo qual ele foi escrito. Mas a maioria dos estudiosos, eles chegam à conclusão que este salmo ele foi escrito após Davi ter sido ungido rei pelo profeta Samuel, né? E agora, né, ungido como rei, os súditos de Saul, os seus servos, né, passam a instigar Saul, dizendo para ele que Davi almejava grandes coisas, almejava ser rei, almejava ser grande ali naquela terra. Mas não é isso que nós vemos. Quando nós olhamos para o livro de Samuel,
é justamente o que nós vemos. Davi teve muitas oportunidades ali para que, né, acontecesse isso, mas ele não fez, né? Nós vemos Davi sempre ali caminhando segundo a vontade do Senhor, andando em retidão, andando debaixo da mão do Senhor, né? Algo interessante aconteceu também logo após a reforma sobre esse salmo, é que nós sabemos que esse é um salmo que era cantado, né? Muitos cantavam esses salmos, né? E no período da reforma, muitos deixaram de cantar esse salmo por um período, porque eles achavam que o que era dito nesse salmo, nós não poderíamos dizer, porque quem é que pode dizer, meu coração não se elevou, como a natureza humana que nós temos. Nosso coração se eleva quase todo momento, né? Sempre nós estamos querendo estar por cima. Meus olhos não são altivos, né? O ser humano ele tem o olhar altivo, muitas vezes olhando de cima, né? E a nossa natureza sempre nos leva para essa direção. Não anda à procura de grandes coisas, né? Quantas vezes nós estamos sempre procurando grandes coisas, né? Estamos sempre buscando ser grande, buscando coisas que muitas vezes não estão nem nos planos de Deus, não estão nem dentro da autorização de Deus, né? Essa é a natureza humana. Por isso, muitos não cantavam esse salmo. Mas nós precisamos entender que o salmo, nós não precisamos cantá-lo dessa forma, dizendo que nós somos assim. Mas depois de um tempo, muitos entenderam que na verdade o salmo ele pode nos ensinar também, né? A ser cristãos melhores, a ser pessoas melhores, né? Então nós poderíamos cantar este salmo pedindo para que Deus nos abençoe e trabalhe em nós, no nosso interior, a ponto de nós podermos chegar a ser como está sendo cantado esse salmo. Ser uma pessoa humilde, ser um cristão humilde, ser um cristão contente, né, feliz, satisfeito e confiante no nosso grande Deus. Quando nós lemos aqui o verso 1, gostaria de estar lendo novamente, diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas para mim. Este salmo, na verdade, nós nem poderíamos dizer assim, ele é uma oração, mas aqui, neste momento, o que me parece é que Davi está colocando como se fosse algo como uma prestação de conta diante de Deus. Ele está fazendo uma confissão diante de Deus, diante das acusações que aqueles que estavam dizendo que ele almejava grandes coisas, ele estava diante de Deus ali, diante daquele que conhece o mais profundo do nosso interior, o nosso coração, que é o nosso próprio Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então Davi ele chega, se coloca diante de Deus e diz: Senhor. Ele fala para aquele que conhece todas as coisas, para aquele que conhecia, que conhece o mais íntimo do seu interior, o mais íntimo do meu interior, o mais íntimo do interior de Davi. E aqui ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. É como se ele estivesse dizendo para Deus, dizendo assim: Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que o meu coração não é assim, né? Ao mesmo tempo, acredito que Davi aqui estava numa luta, aqui neste momento. E não é soberbo, nem altivo, e não anda à procura. Davi não tinha esses anseios como ser rei, né? Como os acusadores dele estavam dizendo para ele. Mas, diante do que já haver acontecido na vida de Davi, dele ser ungido rei, um pastor de ovelha, ser ungido rei por um profeta e todas as coisas que nós já falamos, talvez no seu interior, talvez a natureza humana de Davi, talvez quisesse se engrandecer, quisesse se ensoberbecer, né, ser mais do que os outros, talvez quisesse olhar de cima e talvez quisesse agora, diante de uma promoção igual a essa, querer ser algo mais. Mas Davi aqui neste momento ele traz uma negativa. Ele traz uma negativa contrariando muitas vezes aquilo que talvez nós como seres humanos diante
né, ali diante de uma promoção igual esta, estaria fazendo totalmente o contrário, estaria querendo se soberbecer, olhar de cima e ao mesmo tempo desejando sempre mais, sempre querendo ser alguém mais. Lembra os irmãos que a soberba, né, aqui a palavra no hebraico traz o sentido de elevar-se, exaltar-se acima de, né, é aquele que sempre quer estar acima. E é um pecado que ele afronta a soberania divina. Porque ele muitas vezes até quer estar acima de Deus, quer saber mais do que Deus. Quantos nós não temos por aí que está nessa condição? E também é um pecado odiado por Deus. O soberbo ele sempre sabe mais, ele é o sabichão, né? Ele sempre é o melhor, ele nunca está errado, ele nunca erra e sempre está certo. É interessante que quando Jesus, em Mateus capítulo 18, verso 1 ao 4, quando os discípulos eles chegam para Jesus e perguntam o seguinte, falam assim, Jesus, quem que é o maior no reino dos céus? Sabe o que Jesus faz? Jesus ele traz uma criança. Ele traz uma criança não no sentido de que nós temos, como muitos acham, né, que nós temos que ser como crianças, no sentido de imaturidade, de não conhecer nada, né, de ter pouco conhecimento. E não é esse o sentido. O sentido que Jesus traz aqui é de ser como, no sentido de ser humilde como uma criança. Confiar no seu pai, confiar em Deus como uma criança confia na sua mãe, no seu pai, em momentos difíceis, momentos complicados. Né? Então Jesus ele traz algo totalmente diferente. A soberba é um pecado odiado por Deus. Não é um pecado bom. O soberbo, ele tem um outro verso em 1 Pedro 5 diz o seguinte, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O soberbo ele nunca vai reconhecer o seu pecado. Ele nunca reconhece que está errado, ele sempre está certo. E nós devemos chegar diante de Deus com um espírito humilde, reconhecendo que nós somos pecadores e que principalmente nós não somos nada sem Deus e que nós precisamos dele. É Ele que coloca tudo na nossa frente e tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. É com esse espírito humilde que nós devemos chegar diante de Deus. Então nós chegamos na segunda coisa que Davi fala aqui nesse salmo, que ele diz, nem altivo o meu olhar. Quantas vezes nós olhamos as pessoas de cima, né, por ter um pouquinho mais, nós queremos olhar de forma a menosprezar as pessoas, quanto Deus, Ele nos coloca todos nós no mesmo patamar. Não existe nível de pecado. Todos somos pecadores, independente do pecado que você comete. E nós estamos nivelados diante de Deus, como pecadores e que necessitamos da graça e necessitamos da glória de Deus sobre as nossas vidas. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Então, por que olhar de cima? E eu lembro os irmãos que olhos altivos, ele está nos 6 pecados, é um dos primeiros pecados dos 6 que Deus detesta. Quando Deus fala ali em Provérbios 6, verso 17, a primeira coisa que ele fala é olhos altivos. Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente e assim vai. Então o desejo de Deus é que nós não sejamos soberbos e que nós não olhemos os outros com olhos altivos, menosprezando, talvez porque você tem uma posição na igreja, ou porque você faz alguma coisa a mais. Isso, nem de longe, deve nos levar a se elevar acima dos outros. Porque se nós temos, é porque Deus nos deu. É porque Deus é que está na frente de tudo. Amém, meus irmãos? E a terceira coisa que nós encontramos no verso 1 é: não anda à procura de coisas grandes demais e maravilhosas demais para mim. Essa palavra aqui, maravilhosa demais, ela é a mesma palavrinha que está sendo utilizado
no Salmo 71, verso 17. Peço que os irmãos abram junto comigo. Salmo 71, só voltar um pouquinho a sua Bíblia, verso 17. Que diz o seguinte: Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado, essa é a palavra, as tuas maravilhas. Ela traz o sentido de algo divino, divinizando essa palavra. Alguém que quer ser mais do que Deus, quer alcançar coisas maiores e melhores, maiores do que Deus até. Divinizando essa palavra. E não é isso que nós temos que ser. Davi aqui, ele traz uma ideia diferente. Ele não estava à procura de grandes coisas, mas ele estava satisfeito com aquilo que Deus já tinha feito na sua vida. Nós, como humanos, e a nossa natureza sempre ambiciosa, quantas vezes queremos passar por cima de regras, queremos pisar a cabeça dos outros para que nós possamos subir de posição e ser algo mais, né? E sempre querendo alcançar coisas que não estão no nosso alcance ou coisas que não estão debaixo da autorização de Deus. Nós precisamos aprender a esperar, nós precisamos esperar confiar no Senhor. Davi declara aqui, não está procurando grandes coisas. Ele está grato pelo que Deus já fez alcançar. Nada mais. Ele está satisfeito com a sua posição e com a sua vocação. E aí nós vamos para o verso 2, que diz o seguinte: pelo contrário, fiz calar. Eu quero atentar os irmãos e sossegar a este verso. Ainda que Davi tivesse tido todas as oportunidades, não só de tomar o trono de Saul, mas também de matá-lo. Nós sabemos que Davi teve essa oportunidade de matá-lo, e ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Davi, ele não pulou etapas, né? Ainda que os seus companheiros o dissessem: mate agora. Ou talvez no seu próprio interior tivesse aquele gostinho, né, de querer realmente que acontecesse naquele momento. Mas ele esperou e confiou em Deus. Essa palavra aqui, Davi, pelo contrário, fez calar e sossegar todas as intenções da sua alma, todas as vozes interiores. E é aqui que acontece a guerra, é aqui que acontece a luta interior. De quando Deus fala não para você, ou de quando não é o momento, e você quer. E ali no seu interior acontece aquela guerra que tem dentro de todo ser humano. A luta interior da natureza humana com a natureza e com o Espírito de Deus. É esta luta que nós encontramos aqui. Davi diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar. Ou seja, não significa que ele era assim, mas significa que ele estava lutando para ser dessa forma. Que ele estava lutando para que ele não fosse uma pessoa soberba, ele estava lutando para que ele não tivesse os olhos altivos, e ele estava lutando para que não almejasse coisas grandes demais, além do que Deus já tenha posto na vida dele. E todo cristão vive essa luta também. Nós precisamos entender e confiar no Senhor. E deixar as coisas acontecerem conforme a vontade dele, não a nossa. Nós não precisamos passar por cima de regras, não precisamos passar por cima de autorizações e querer pisar, não. Nós temos que fazer como Davi fez. Fazer esta luta, fazer calar, fazer sossegar todos os gritos interiores que nós tenhamos e ouvir a voz do Senhor Deus, que nos guia, que nos direciona, que nos mostra o caminho correto e nos diz: ainda não é o momento, ainda não é agora. E agora você espera. E espera confiante, tranquilo, sossegado, na mão daquele que pode e sabe todas as coisas. E aí, vamos aqui continuando o verso. Então,
Verso 2 diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como está a sua alma hoje? Será que você está agitado por tudo que está acontecendo no mundo? Quero fazer aqui um paralelo com o que está acontecendo no mundo hoje. Muitos aí fora estão perdidos, estão desesperados, com a mão na cabeça, não sabem o que fazer por causa de um pequeno vírus. E como está a sua alma? Mas eu creio e acredito que aqueles que são os cristãos verdadeiros do Senhor, que conhecem Deus soberano, sabe que tudo está na mão dele, todo o controle está nas suas mãos, e estão tranquilos, estão sossegados, ainda que na televisão ele veja notícias ruins, ainda que venha pessoas falar ao seu ouvido coisas ruins, ainda que ele veja na internet e em qualquer outra mídia social, seja em revista, seja em jornal, ele confia no seu Deus, ele confia no Deus soberano que tem o controle nas suas mãos. Ele está sossegado. Ainda que no seu interior diga que não, ele faz o calar, ele faz o sossegar e descansa em Deus. E agora Davi, ele usa uma expressão aqui, uma expressão muito bela, Como que ele fez calar a sua alma? E como estava a sua alma aqui? Fez calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Então veja que Davi ele traz a expressão criança desmamada. Davi faz uma comparação muito interessante, porque aqui no hebraico, desmamado, esse termo desmamado, ele significa o seguinte: completar, amadurecer, tratar como bondade. É interessante que quando nós estudamos a cultura israelita, nós vemos que a criança era desmamada entre 3 e 4 anos. Era quando essa criança era desmamada, marcando o fim da sua primeira infância. Mas ainda que a criança fosse desmamada, ela de modo geral ela não queria ser privada dos braços da mãe, Ela não queria deixar a mãe por completo. Mas é como, por exemplo, minha filha. Eu tenho a Cecília, ela tem 4 anos de idade. Um beijo para a Cecília, que com certeza está assistindo o papai, né, filha? Um beijão. Ela não mama mais. Mas, quando ela vai dormir, quem é que ela procura? É a mãe. Ou o pai. Quando ela sente medo, quem é que ela procura? É o pai, é a mãe. Ainda que ela não mame mais, ainda que ela já tenha amadurecido em certos momentos, ali já amadureceu um pouco, mas ela não é privada totalmente dos braços da sua mãe, nem do seu pai. E ao mesmo tempo, nós vamos fazendo isso com a criança, tirando as coisas que ela acha que é importante, e muitas vezes coisas que ela não precisa mais. E assim Deus também faz conosco. Às vezes existem coisas em nossas vidas que nós achamos que é importante e não são tão importantes assim mais. Muitas vezes nós nem precisamos mais daquilo ali e nós estamos segurando aquilo ali. E Deus tem que constantemente nos desmamar, nos desligar dessas coisas. E ainda com essa ideia da criança, nós podemos aqui tirar aqui 3 coisas interessantes sobre isso. Davi estava quietinho ali no braço de Deus, trazendo a ideia do seguinte: primeiro, de total dependência de Deus. Uma criança ela não vive sozinha, ela depende da sua mãe. Nós podemos dizer o seguinte: a criança toda hora está ali, mãe. Então ela ainda depende, mas ela depende, é total dependência ainda da sua mãe. Ainda que ela já tenha desmamado, ela depende de Deus. E essa ideia da criança desmamada é que nos leva a ser dependente de Deus também. Procurar Deus em momentos difíceis, não só em momentos difíceis, mas em todo momento procurar Deus em respostas, estar realmente dependendo de Deus. Porque se nós formos levar em consideração, realmente nós dependemos de Deus. Porque sem Ele, nós não somos nada. A outra ideia que nós temos aqui é a ideia da satisfação.
né? Davi está quietinho no braço do Senhor e não deseja essa criança ali, depois que ela mama ou que ela está com a sua mãe nos braços, ela não deseja nada mais. Ela só quer estar ali no braço da mãe, quietinho. Quantas crianças nós vemos? Né? Está ali chorando, se esperneando, gritando e tal, não sei o quê. A mãe pega no colo, pronto. Fica aquele silêncio, ela quieta, fica sossegada. E quantas vezes nós somos assim? Não somos assim. Ela está satisfeita. E esse aqui, infelizmente, irmão, é o retrato ao contrário de muitos cristãos que nós temos hoje. Muitos cristãos estão insatisfeitos com as coisas que Deus tem colocado na vida dele. Por não conhecer e nem entender e nem procurar entender a vontade de Deus na sua vida. Por esse motivo, vivem insatisfeitos. E por causa dessa insatisfação, vivem procurando coisas fúteis e supérfluas para preencher aquilo que Deus já colocou na vida dele. E não preenche nada. Cada vez ela fica mais insatisfeita e com mais problemas e com mais situações, quanto na verdade, se nós conhecemos o nosso Deus, se nós conhecemos a vontade de Deus sobre as nossas vidas e entendemos, nós vamos estar satisfeitos como Davi estava aqui neste momento. Ele tinha muitas oportunidades, mas ele estava tranquilo no braço de Deus, não queria nada mais, nada além. Ele está satisfeito com aquilo que Deus já colocou na sua vida. E eu te pergunto, se você está satisfeito com o que Deus colocou na sua vida, ou se você ainda não entendeu o plano de Deus, a vontade de Deus na sua vida. E eu peço a você que busque, se você de certa forma está insatisfeito, por algum motivo, há alguma insatisfação no seu coração, eu não sei, mas se há, busque a Deus, ore a Deus, peça a Ele que te mostre e que te ensine e te faça entender a vontade dele sobre a tua vida. Para que você possa estar diante de Deus, satisfeito, não precisando de nada, porque assim, nessa insatisfação, muitos têm procurado aí falsos profetas, falsas palavras, têm corrido atrás de profetada para lá, profetada para cá, e coisas tão supérfluas que não acrescentam em nada na nossa vida. Quando se na realidade nós entendemos o plano de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas, não precisamos de nada disso. Precisamos só da palavra de Deus e do Senhor nas nossas vidas. E a terceira ideia aqui da criança desmamada que nós temos é a ideia da segurança. Ela está segura no braço da sua mãe. E assim, Davi traz essa ideia para nós. Ele estava se sentindo seguro, tranquilo no braço de Deus. Porque ele entendera o plano de Deus para a sua vida. Entendera a vontade de Deus. E ali ele estava esperando em Deus. Fez calar, fez sossegar e se colocou na presença daquele que tem todo o controle, daquele que sabe todas as coisas, que é o nosso Deus. Nós podemos ver aqui ao longo da história bíblica, vamos colocar aqui um paralelo, alguns desmames, vamos dizer assim. Né? Nós vemos aí Abraão, muito conhecido, teve que deixar a sua família, sua parentela. Ismael teve que ir embora nessa mesma situação. Teve que separar de Ló, colocar Isaac no altar. José, uma história muito conhecida também, José teve que separar dos seus pais, dos seus irmãos. Talvez ali, meu irmão, naquele momento eles não entenderam. Assim como eu e você muitas vezes não entendemos os planos de Deus. Mas nós precisamos buscar entender. Talvez muitas vezes quando Deus nos desmama de alguma coisa que nós gostamos muito, né? Talvez ali um pecadinho, alguma coisa que você tem aí escondido, que você acha que é importante para você, né? Quando Deus nos desmama de certas coisas, pode ser também um videogame, pode ser qualquer outra coisa, né? Nós choramos, nós se esperneamos, nós gritamos, se debatemos, mas no momento que nós entendemos o plano de Deus e a vontade do Senhor, aí nós quietamos, nós sossegamos. É assim que funciona. E constantemente o Senhor tem que trabalhar em nós, tem trabalhado em nós,
para que nós desmamemos das coisas deste mundo. Quantos de nós não estamos presos às coisas deste mundo ainda? Mesmo sendo cristãos, mesmo indo para a igreja, mesmo caminhando com Cristo, nós ainda estamos mamando, vamos dizer assim, em muitas coisas desse mundo que Deus queria que nós não estivéssemos mais. E muitas das vezes nós precisamos sofrer dolorosamente para que nós possamos largar certas coisas. E constantemente o Senhor tem feito isso conosco. E nós vamos para o último verso desse texto, que diz o seguinte: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Assim como no Salmo 130, Davi, que começa, né, com uma declaração no Salmo, como algo individual, né, quando nós lemos o verso 1 de Salmo 130, diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Então era algo individual. E no verso 7, ele termina trazendo uma universalidade ali para as pessoas que estavam junto com ele, para o Israel de Deus, que ele diz: espere Israel no Senhor. Assim também no Salmo 131, ele apresenta a mesma ideia, no seu último verso, no verso 3, quando ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi então ele pega de uma confissão individual, ele agora se apresenta ao seu povo, aqueles que estavam junto com ele ali. E ele olha para esse povo e diz para eles esperarem no Senhor assim como ele esperara no Senhor naquele momento. Ele traz algo completo, algo que mostrando que Israel precisava ser assim também. Israel aqui representa o povo de Deus. Nós precisamos esperar no Senhor, trazendo a ideia de uma confiança. Independente da situação, o mundo pode estar caindo, nós esperamos no Senhor. As coisas podem estar ruins, nós esperamos no Senhor. E ele traz a ideia aqui para sempre. Porque o Senhor é a nossa esperança. Espera, ó Israel, como uma criança espera na sua mãe. Espera por sustento, espera por segurança, espera por satisfação. Assim espera em Deus, que seja Deus a razão da sua esperança. Você vê que nós, em pouco tempo, nós conseguimos ler este salmo inteiro e estudá-lo e tirar várias aplicações. Mas nós sabemos que se nós formos realmente aplicar o que está aqui na nossa vida, nós vamos levar um bom tempo, ainda estudando e pedindo para que Deus possa trabalhar em nós a nossa humildade, possa trabalhar em nós a nossa altivez, possa trabalhar em nós a nossa confiança no nosso Deus, no próprio Deus. E aqui, meus irmãos, a gente sabe que o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus Cristo. E neste salmo, nós podemos enxergar claramente Jesus. E aqui, eu trago a ideia e mostro que nós possamos ser mais parecido com Jesus. Jesus, ele não foi soberbo. Jesus não olhou ninguém com altivez. E Jesus não esperou nada além daquilo que o Pai colocaram na sua vida. Jesus, ele foi a pessoa mais humilde que nós podemos conhecer aqui. Jesus é o nosso exemplo. Assim como Paulo, que ele diz ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso padrão. E aqui traz a ideia de Jesus. Jesus, ele não foi soberbo. Quando nós lemos Filipenses, verso 2, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não foi soberbo. Jesus, ele obedeceu.
e ele se esvaziou. Jesus olha a todos com amor. Quando nós lemos Romanos 5, verso 8, diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando você ainda era pecador, Jesus olhou para você e te chamou e te convidou a estar com Ele. Ainda assim, fazendo um paralelo com o verso 3, de não procurar grandes coisas, quando nós lemos o verso de João 4,34, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a vontade de Jesus. Ele não queria nada mais do que aquilo que Deus já colocara na sua vida. E por último, fazendo um paralelo com o verso 3 ainda, sobre esperança. Jesus é a esperança de todos nós. É a Ele que nós esperamos. É a Ele que a natureza espera e geme para que se manifestem os filhos de Deus, como diz Romanos. Quando nós lemos 1 Pedro, do 1 ao 3, diz o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus é o nosso maior exemplo. Não seja soberbo, não tenha olhos altivos. Espera no Senhor como uma criança. Espera na sua mãe. E que nós possamos nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E que você possa, nesta noite, ter aprendido e ver o quanto a nossa natureza humana nos faz cair. Existe um verso sobre a soberba, que diz que a soberba ela precede a queda do homem. Provérbios. Então que nós possamos realmente descansar em Deus, humildes, satisfeitos e confiantes naquele que tem todo o controle nas suas mãos, como uma criança espera na sua mãe. Assim esperemos nós no Senhor. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. E eu agradeço a todos por esta oportunidade, agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade que eu tive aqui e por você que nos acompanhou até este momento. E agora eu passo a palavra ao pastor Diocélio. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.